nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, terça-feira, dia 26 de dezembro de 2023, e hoje a igreja celebra a festa de Santo Estevão, protomártir. E o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 10, versículo 17 ao 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiquei preocupados que falar o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, no dia da festa da morte, da festa de Santo Estevão, que foi martirizado logo depois de Jesus, e nós vemos aqui Jesus preparando os discípulos, seus apóstolos, para o que haveria de vir. Se rejeitar o Messias, o Filho de Deus, lógico que aqueles seus discípulos, aqueles que ficaram responsáveis de propagar a fé, de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, iriam ser perseguidos sim. Assim como até hoje a igreja é perseguida pelo mundo, porque o mundo prega as ideologias que vão contra aquilo que a igreja ensina em 2000 anos. Assim, quem anuncia a verdade, prega a verdade, fala em nome de Jesus, será perseguido. E aqui fica uma pergunta: se você não está sendo perseguido, criticado, caluniado, ofendido pelas coisas que falam do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos ter cuidado, porque será que estamos pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é duro e que nos leva à salvação e muitas vezes à perseguição e à morte, ou estamos pregando o Evangelho do mundo? São Paulo vai nos dizer que estava presente no dia da morte de Santo Estevão, que aquele que pregar um evangelho diferente do evangelho ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, este seja anátema, ou seja, excomungado. Santo Estevão, que foi um dos 7 escolhidos para ser diácono e ali ajudar na missão de servir às viúvas, os pobres, enquanto os discípulos cuidavam verdadeiramente da fé, de ensinar a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele é perseguido e morto. No Evangelho, na primeira leitura de hoje, na leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós vamos ver que Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Aqui vai de acordo com o que Jesus nos fala no Evangelho de hoje. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles das nações. Quando vos entregares, não fiquei preocupados como falar ou que dizer. Naquele momento será indicado o que vós deveis dizer. Não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. E é o Espírito Santo que vai revelar a Santo Estevão
o Cristo ressuscitado, reinando em pé do lado do Pai, Deus Pai eterno poderoso. Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. E o que é que acontece quando Estevão tem essa revelação e fala em voz alta o que está vendo? Dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo e jogaram as suas vestes diante de Saulo. Saulo, que perseguia os cristãos, e nessa perseguição aos cristãos, quando Saulo sai de Jerusalém para Damasco, é que ele tem esse encontro com Cristo e se torna Paulo. Jesus vai dizer para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não perseguia Jesus, Jesus já tinha ascendido aos céus, mas perseguia a igreja de Cristo, que eram os primeiros discípulos de Jesus, ou seja, os primeiros cristãos. E assim é nessa fé, de acreditar nessa revelação divina, que aquele que anuncia o verdadeiro evangelho, que anuncia a verdade, será perseguido. Mas não teremos medo, porque é o que Jesus vai nos dizer hoje. Enquanto apredejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Estevão se doou voluntariamente à morte porque sabia que estaria vivendo a eternidade no reino que foi preparado para nós por nosso Senhor Jesus Cristo desde a criação do mundo. Portanto, meus irmãos, não tenhamos medo da perseguição, o qual nós anunciamos a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse tempo das ideologias, nesse tempo que querem enfiar a goela abaixo coisas terríveis da sociedade, muitos se calam, muitos se tornam os politicamente corretos, muitos querem ser os legalzinhos, os gente boa. Jesus é só amor, Jesus é só misericórdia. Sim, Jesus é, mas também Jesus é justiça para aqueles que não caminham nos caminhos do Senhor. Aqueles que rejeitam Jesus, a sua palavra, esses fazem a própria escolha da sua condenação. Mas aqueles que pregam a verdade, anunciam a verdade e, sobretudo, dão testemunho verdadeiro da verdade, como o Santo Estevão fazia nas sinagogas, e aqui nós vemos a graça de Deus. A perseguição nesse mundo, como Jesus muito disse, não tenhais medo daquele que lhe tiram a vida, mas não tem poder para tirar a sua alma, porque caminham nos caminhos do Senhor. Tenhais medo daqueles que tiram a sua alma da vida eterna no reino de Deus. E aqueles que pregam um evangelho diferente do que Jesus prega, esses estão condenados a dizer Senhor, Senhor, e Jesus dizer não vos conheço. Não tenhamos medo, tenhamos confiança. Aquele que é perseguido por causa do nome de Jesus, esse herdará a vida eterna. E é isso que nós estamos aqui vivendo, caminhando nesse mundo, peregrinando para um dia estarmos diante de Jesus. Assim como Estevão teve essa visão antes da sua morte, nós possamos contemplar verdadeiramente o Cristo junto com os anjos e santos no reino dos céus por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.